salve galera, bem-vindos a mais uma aula do Núcleo Virtual da Uniafro. E hoje a gente vai fazer uma coisa mais ou menos que a gente fez na última aula, que eu vou estar falando um pouquinho do conteúdo sobre química orgânica. A aula passada foi sobre química nuclear e hoje vai ser sobre química orgânica. Então a gente vai ter uma aula introdutória hoje. Na semana que vem a gente vem com a segunda parte dessa introdução, que seria a questão de dar nome aos compostos orgânicos, identificar funções, para depois a gente fazer exercício, beleza? E por que eu estou entrando nesse conteúdo agora? Porque esse conteúdo da química orgânica ele é bastante frequente nos vestibulares. E a química orgânica tem uma série de detalhes, uma série de regras, que se a gente não conhecer bem, a gente não consegue desenvolver nenhum exercício. Tá bom? Então, bora para aula. Então, galera, química orgânica ela é considerada a química do carbono. Por quê? Porque ela tem a capacidade de formar cadeias longas e uma infinidade de compostos orgânicos. A química orgânica também, pessoal, é conhecida como a química da vida. Por quê? Porque nós, seres vivos, somos constituídos por compostos orgânicos. Então, eu vou colocar uma imagem aqui, que são formas, alguns exemplos, de como o carbono forma essas cadeias. Então, a gente tem três representações, uma cadeia com apenas átomos de carbono, temos uma cadeia onde existem ramificações no meio da cadeia, você vê carbono para cima, duas ramificações de carbonos para baixo, uma ligação dupla e na terceira um átomo de nitrogênio entre carbonos. Então esses são alguns exemplos. Eu não vou entrar no detalhe agora de como a gente faz essa leitura, mas ao longo da aula a gente vai aprender a identificar e fazer a leitura desses compostos e dar nomes a eles, tá bom? Bom, nós vimos aí que a química orgânica é a parte da ciência que vai estudar os compostos de carbono. Porém, alguns compostos que possuem átomos de carbono não fazem parte do estudo da química orgânica, e sim da química inorgânica. Alguns deles, o carbonato, o hidrogenocarbonato, cianeto de hidrogênio e dióxido de carbono. Tá? Então, esses são alguns exemplos de alguns compostos que não fazem parte do estudo da química orgânica. Antes da gente continuar, primeira coisa, vamos identificar o átomo de carbono dentro de uma cadeia carbônica. Então ele pode ser classificado como? Ele pode ser classificado como primário, quando ele está ligado somente a um outro átomo de carbono. Então se ele está ligado a um único átomo de carbono, ele vai ser chamado de carbono primário. Secundário, quando ele vai estar ligado a outros dois átomos de carbono. Terciário, quando estão ligados a três outros átomos de carbono. E por fim, quaternários, quando estão ligados a outros 4 átomos de carbono. Então a gente tem aí uma molécula e vamos identificar quais são carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Então, onde a gente está com a letra P são os carbonos primários. Notem que eles estão ligados a apenas um átomo de carbono. E agora o secundário está ligado a 2 átomos de carbono. Terciário ligado a 3 átomos de carbono. E por fim, quaternário ligado a outros 4 átomos de carbono. Nas próximas 2 telas, a gente vai analisar algumas tabelas que vai ajudar a gente a identificar o tipo de cadeia, ligação, se saturada, insaturada, cadeia aberta ou fechada, tá bom? Então eu separei em tabela para ficar mais fácil essa análise. Então se a gente olhar essa tabela, no primeiro quadradinho da primeira coluna à esquerda, somente ligação simples entre carbonos. Então eu tenho uma cadeia saturada. Já no quadradinho de baixo, continuando na primeira coluna, eu tenho ali uma cadeia insaturada. Por quê? Porque eu tenho uma ligação dupla. Então se eu tiver uma ligação dupla ou tripla na cadeia principal, eu tenho uma cadeia insaturada. Na coluna do meio, tem uma cadeia normal. Por quê? Porque eu tenho apenas carbonos primários e secundários. Vejo que minha cadeia é totalmente reta. Já no quadradinho de baixo, na coluna do meio, eu tenho uma cadeia ramificada. Veja que eu tenho uma ramificação ali. Nesse caso, eu já vou possuir carbonos terciários ou quaternários. Então, lembrando, apenas carbonos primários e secundários, cadeia normal. Se eu tiver um carbono terciário ou quaternário, a minha cadeia passa a ser ramificada. E na última coluna direita, eu tenho ali uma cadeia homogênea no primeiro quadradinho,
Porque eu não tenho, né, não possui essa cadeia, ela não possui nenhum átomo diferente de carbono. Já no quadradinho de baixo, eu tenho um oxigênio como heteroátomo. Nesse caso, tenho um átomo diferente de carbono, então minha cadeia é heterogênea. Recapitulando, cadeia saturada, apenas ligações simples, insaturadas, ligações duplas ou triplas. Cadeia normal, não possui átomos terciários ou quaternários, apenas primários e secundários. Ramificada, eu vou ter átomos de carbono terciários ou quaternários. E por fim, uma cadeia homogênea, não possui nenhum átomo diferente de carbono em sua cadeia principal, e heterogênea, eu possuo um átomo diferente do carbono na sua cadeia principal. E para as cadeias fechadas ou cíclicas, o raciocínio é o mesmo. Saturada somente ligações simples, insaturada uma ligação dupla ou tripla. Na coluninha do meio, normal, vou ter nesse caso apenas átomos de carbono secundário. E para ramificada, tendo terciários ou quaternários. No caso de uma cadeia homogênea, falando da última coluna, eu não tenho nenhum átomo diferente de carbono na sua cadeia principal, e se eu tiver um átomo diferente, nesse caso aí também é oxigênio, eu tenho uma cadeia heterogênea. Então, temos a molécula da isoleucina, uma molécula orgânica, e vamos classificar ela, pessoal. Como que ficaria a classificação dela? Ela é aberta, fechada, ramificada, saturada, insaturada, homogênea ou heterogênea? Então, primeiro, eu tenho que identificar minha cadeia principal. E nas próximas aulas, eu vou estar ajudando vocês a identificar o que é a cadeia principal. Mas, nesse momento, eu vou falar que a cadeia principal é essa aqui, ó. Então, na cadeia principal, eu vejo que ela é aberta. Então, é uma cadeia aberta. Ela tem ramificação, ela é ramificada. Ela não possui heteroátomo, então ela é homogênea e aberta. Então, uma cadeia aberta, saturada, homogênea e ramificada. Então, pessoal, nós vimos que os átomos de carbono na química orgânica, nessas cadeias carbônicas, eles podem ser primários, secundários, terciários ou quaternários, que as cadeias carbônicas podem ser abertas ou fechadas, saturadas ou insaturadas, normais ou ramificadas, ou também homogêneas ou heterogêneas. Então agora, nas próximas telas, a gente vai ver o procedimento para a gente poder dar nome a esses compostos orgânicos. Então o composto orgânico ele é a junção de um prefixo, de um infixo e mais um sufixo. Então vamos olhar os prefixos. Então o prefixo ele considera o número de átomos de carbono. Então se eu tenho apenas um átomo de carbono é met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec. Sempre considerando o número de átomos de carbono na cadeia principal. Já o infixo, ele indica o tipo de ligação entre os átomos de carbonos. Então, se vocês olharem a primeira linha, se eu tenho somente ligações simples, meu infixo é an. No caso, se eu tiver uma ligação dupla, o infixo é en. Duas ligações duplas, dien. 3 ligações duplas, trien. Já no caso de uma ligação tripla, o infixo é in, e aí eu vou seguir o mesmo raciocínio. 2 ligações triplas de in e 3 ligações triplas triin, e assim sucessivamente. E por fim, o sufixo, se eu tiver apenas átomos de carbono e hidrogênio, eu tenho o hidrocarboneto e o meu sufixo é O. Se eu tiver um grupo OH ligado a uma cadeia carbônica, esse R vai representar uma cadeia carbônica genérica, eu vou ter o sufixo OL. Um aldeído, al, cetona, ona, amina, amina e amida, amida. Pessoal, não se preocupem com isso, porque na próxima aula a gente vai estar vendo todas essas funções orgânicas, tá? Então não se preocupem, isso é só uma aula introdutória e eu vou detalhar muito mais a fundo na próxima aula. Então, colocando em prática o que nós vimos nas tabelas anteriores, eu tenho aqui nesse primeiro composto um átomo de carbono, prefixo met, infixo an, sufixo o. Se eu juntar tudo, eu tenho o gás metano. Nesse segundo exemplo, 2 átomos de carbono, seguindo o mesmo raciocínio, prefixo et, infixo an, sufixo o. Eu tenho o gás
etano. Nessa tela nós temos alceno. Alceno são hidrocarbonetos que possuem ligação dupla. 2 átomos de carbono, seguindo o mesmo raciocínio aqui. Prefixo et para 2 átomos de carbono. Infixo em, porque eu tenho uma ligação dupla. Sufixo o, eu tenho o gás eteno. Aqui com uma ligação tripla, também 2 átomos de carbono. Prefixo et, infixo in, sufixo o, eu tenho o composto etino. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Como eu tinha comentado, isso é apenas uma aula introdutória, é para a gente começar a se habituar com esses conceitos da química orgânica. Na aula que vem eu vou estar falando um pouquinho sobre as funções orgânicas, tá? Então a gente vai entender melhor o que é aquela coisa do álcool, da amina, amida, tá bom? E também a gente vai ver as formas de representar essas moléculas orgânicas. Beleza? Então, fiquem bem, um grande abraço e até a próxima aula.